Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Lucy Ribeiro, curadora do Laboratório Social. Então, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aberta. Nós teremos hoje a aula aberta. O nosso professor do dia é Wesley Stradiotti Rodrigues, e ele vai conversar conosco sobre o seguinte tema: uma sociologia da arte no século XIX, no Brasil e em Portugal, comparativa, transnacional e histórica. Essa nossa iniciativa das aulas abertas, ela tem o intuito de chamar mais colaboradores para o laboratório social. O nosso trabalho aqui é divulgar conhecimento científico, é formar rede de pesquisadores. Então, eu convido a todos e a todas que estão aqui nos assistindo hoje para, por favor, entrarem nas nossas redes sociais, vejam lá o que estamos fazendo, o que já produzimos neste tempo de quarentena. Bastante coisa produzida assim, trabalhos de excelente qualidade. Eu garanto que vocês vão curtir bastante. Bem, só vou dar aqui alguns encaminhamentos. A, a aula do Wesley tem 45 minutos, eu vou avisá-lo com um pouco de antecedência, né, quando estiver chegando perto do final, e depois nós vamos abrir para perguntas. Então, quando vocês quiserem fazer uma pergunta, tem aqui embaixo as reações. Vocês levantem a mãozinha, tem aqui as reactions, né? Pode ser essa ou essa. E aí, né, nós vamos dar a palavra para vocês. Então, vocês vão aparecer, vão conversar com Wesley. Eu acho que essa interação é muito boa nesses nossos tempos de virtualidade. Precisamos marcar presença, mesmo que à distância. Então, agradeço imensamente a todos e a todas, a nossa super equipe e ao nosso professor do dia, Wesley. Então, a palavra é com você. Obrigado. Obrigado, Lucy. Obrigado a todo mundo do Laboratório Social. Quero agradecer bastante a todo mundo que eu conheci e a todo mundo que eu nem cheguei a conhecer, todo o pessoal que preparou a arte, que vai aparecer em algum momento aí na aula. A Lucy, que fez a apresentação, vai fazer toda a mediação, ajudando bastante. E a Nayara, principalmente, em todo o processo de preparação, né, do evento, é super importante. Então, muito obrigado a todo mundo. Bom, eu estava comentando com o pessoal um pouquinho aqui antes da aula, que não é muito comum para a gente, pós-graduando, mesmo eu no finalzinho agora toda a etapa, todo o processo de pós, é muito comum para a gente ter todo esse tempo, todo esse espaço para falar das nossas próprias pesquisas. A gente participa de eventos acadêmicos e os eventos acadêmicos, né, tem muitos participantes, então nas mesas a gente costuma ter 10 minutos, 15 minutos para falar quando muito, né? Então, ter esse espaço todo aqui para falar é um enorme privilégio, eu agradeço mais uma vez. E eu vou aproveitar, então, que eu tenho tempo, ou aparentemente tenho tempo, né? Que a gente começa falando achando que tem tempo, quando vai ver está acabando. Mas vamos lá. Eu quero começar do comecinho, né? Da origem da pesquisa. Assim, tinha dito para eles que ia ser assim, e eu vou manter o plano, porque, para mim, faz todo sentido que as pessoas entendam todo o percurso da pesquisa, né? Então, é importante dizer que eu fiz o mestrado em antropologia social. Hoje eu sou doutorando em sociologia na Universidade de São Paulo, mas o meu mestrado foi em antropologia social. Eu pesquisei, eu era ligado a um grupo, ao GA, que é o Grupo de Estudos em Antropologia da Cidade. Então, a minha área de pesquisa era cidade, né? Mais especificamente migrações. Eu fiz um estudo de caso sobre migração e migração contemporânea de Portugal, né? A questão é que tem uma etapa, um momento da pesquisa que se liga, que se liga ao aspecto histórico, né? A gente precisa historicizar o objeto, né? E o que a bibliografia me disse durante esse levantamento no mestrado é que a emigração em Portugal era entendida como uma questão, um problema social desde pelo menos o século XIX, né? Um problema central, né, para a intelectualidade portuguesa, né? Então eu fui
comecei a levantar bibliografia, fontes, para saber um pouco como era pensada a imigração no século XIX, né? E aí eu percebi que a intelectualidade se polarizava, né, em Portugal na segunda metade do século XIX na compreensão desse fenômeno, né? Metade entendia que a imigração era a manifestação de um destino conquistador, né? Destino explorador, né? Aquela argumentação da intelectualidade do século XIX, né? A imigração é só mais um dos aspectos, né, de manifestação desse destino conquistador do povo português. Por outro lado, outra parte da intelectualidade do século XIX entendia que não, pelo contrário, que a emigração era um sintoma, né? Sintoma da extinção de um modo de vida tradicional, de um modo de vida camponês. Então, a percepção da imigração, né, cada vez mais acentuada, né, cada vez maiores as taxas de imigração, a percepção desse fenômeno ela variava, oscilava entre o ufanismo e o pessimismo, né? Pessimismo sentimental, se der para fazer essa referência ao Salins, né? E aí eu comecei, então, nesse levantamento histórico, né, sobre o fenômeno da imigração, eu comecei a ler alguns historiadores. Um deles foi o Rui Ramos, né? Tem uma grande coletânea sobre a história de Portugal, em 8 volumes. Ele coordenou o 6º volume, que se chama a Refundação, né? Que é para pensar justamente o século XIX em Portugal. E se chama justamente a Refundação porque é um momento em que a intelectualidade em Portugal um pouco se vê diante do desafio de repensar os traços dessa identidade nacional, né? Tanto por conta das crises políticas, né, do país, quanto por conta das transformações, né, transformações sociais, entre as quais a imigração, que foi por onde eu cheguei no debate, né, nesse debate histórico, né. E aí, lendo o Rui Ramos, né, de modo texto muito interessante, eu estava com uma edição ilustrada, né, em mãos. Foi a primeira vez que eu tive contato com uma obra do José Malhoa. Porque o Rui Ramos, nesse momento, ele destaca o papel das artes plásticas nesse processo de refundação que ele mencionou. E aí ele menciona o Malhoa como um artista fundamental na produção dessa iconografia, dessas novas formas de representação do nacional na arte. E eu fiquei extremamente interessado, extremamente curioso com a obra. Assim. No livro tinha apenas uma obra do Malhoa, se eu me lembro bem, era Torcendo a Roupa, e a gente vai apresentar no final aqui da aula, uma tela de uma camponesa torcendo a roupa na margem do rio, torcendo a roupa que ela tinha acabado de lavar. E eu fiquei muito curioso porque aquela camponesa é representada em trajes muito que foram construídos cada vez mais como trajes tradicionais, né? Então não fazia nenhum sentido aquela camponesa estar trabalhando, lavando roupa com uma roupa tão garbosa quanto aquela, né? Ok. Próxima etapa, então, diante dessa curiosidade, né? Diante da curiosidade do papel, então, do José Malhoa, foi pesquisar um pouco mais sobre quem foi José Malhoa, né? Quando nasceu, o que mais que pintou. Então, eu fiz um levantamento preliminar aí dessa iconografia da obra do José Malhoa, né? Um levantamento na internet, uma passada de olhos em algumas outras imagens dele. Depois, peguei alguns catálogos de exposição, outros livros, né? E depois de algum tempo, dando uma olhada, eu percebi que quanto mais próximo do final do século XIX, maior, né, mais constante era a presença da figura do camponês e do universo rural na obra do José Malhoa. Né? Uma dessas obras, inclusive, né, uma obra de dimensões pequenas chamada A Sesta, que pertence ao acervo, né, tá na Reserva Técnica do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Né?
Me chamou a atenção muito por conta da postura da personagem, né? Sentado com as pernas encolhidas, né? E aquela obra me lembrou alguma outra, né? Me lembrou de passagem a obra de um outro pintor, que é o Almeida Júnior. Né? Me lembrou a famosa tela do Almeida Júnior, o Caipira Picando Fumo. Né? E cada vez mais, então, a curiosidade em torno dos temas do Almeida Júnior, dos personagens do Almeida Júnior, do Malhoa, dos temas do Malhoa, dos personagens do Malhoa, das tonalidades usadas pelo Malhoa, se tornou uma percepção a respeito do papel da arte, então, em Portugal, no final do século XIX, e uma percepção vaga de que isso podia ter se passado de modo razoavelmente similar em outros lugares. Né? E aí eu comecei a pensar, então, o Brasil. Né? Comecei a pensar o que tinha acontecido no Brasil, no final do século XIX, no universo artístico, né? E comecei a perceber que, de fato, né, a representação do universo rural, dos tipos populares, ela começou a ganhar espaço, né? E cada vez uma presença cada vez maior, né? Na arte brasileira, né? Então, a etapa seguinte, depois desse levantamento iconográfico, né, que eu acho que a pesquisa em arte, ela nasce um pouco dessa etapa, anterior talvez até ao levantamento bibliográfico, que é a etapa de observação direta das obras, né? Mas em seguida, após essa etapa de levantamento e observação dessas obras, eu fui às fontes, fui procurar um pouco saber o que é que, como é que o Malhoa foi recebido, como ele era percebido, né, pela crítica do seu tempo, né? E aí, então, enfim, eu comecei uma etapa de tentar entender como é que se deu o processo de construção pública do Malhoa como artista, né? E quais eram, então, os critérios que a crítica mobilizou, né, para definir, para interpretar a obra do Malhoa, o papel do Malhoa como artista, né? E aí, assim, sem aprofundar demais esse levantamento das fontes, né, esse levantamento inicial das fontes, as, as críticas que eu levantei inicialmente foram aquelas, são as que se cristalizaram ao longo do tempo, né, pelas quais o Malhoa ficou mais conhecido. Né? São a de um pintor nacional, né, um pintor do Portugal profundo, um verdadeiro pintor da nacionalidade. Esses eram os termos, né, pelos quais o Malhoa foi sendo definido e interpretado pela crítica do seu tempo, pelo menos a partir das críticas mais imediatas que eu encontrei nesse início da pesquisa. Né? E, enfim, eu achei um tanto curioso que, no caso brasileiro, no caso paulista mais especificamente, né, porque no Brasil tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, mas principalmente no Rio de Janeiro e começando a acontecer em São Paulo, né? No caso paulista, no caso do Almeida Júnior, os termos pelos quais o Almeida Júnior também foi, principalmente no final do século, sendo interpretado, eram muito similares. Né? E foi da onde surgiu a hipótese, estruturou o restante da pesquisa. Né? Teriam eles cumprido papéis ou funções similares nesses processos de transformação da arte ou de configuração da arte nos seus respectivos países no final do século XIX? Né? Essa foi a pergunta. Teriam eles, então, cumprido funções ou papéis de algum modo, estruturalmente ou, enfim, similares? Enfim, foi daí que eu parti, né? E aí eu me dei de cara com um problema, não é um problema, enfim, é uma etapa da pesquisa, que é a de que minha formação não foi em História da Arte. Eu não sou historiador da arte. Eu fiz graduação em Ciências Sociais, né? A gente resvala em arte aqui e acolá, mas nenhum tipo de conhecimento sistemático sobre arte faz parte da nossa grade curricular. Então, eu precisava entender um pouco, né, sobre
como era, então, o sistema artístico em Portugal e no Brasil ao longo do século XIX, né? Como é que ele chegou a ser como era no final do século, né? Quando os dois artistas, enfim, atuavam profissionalmente. Então, a próxima etapa da pesquisa foi essa etapa de buscar, pelo levantamento bibliográfico, então, de ir aos historiadores e historiadoras da arte, entender a formação, constituição do sistema artístico no Brasil e em Portugal, né? Interessante pensar que se a gente está tratando do século XIX, né? Interessante não apenas interessante, fundamental, né? Pensar que se a gente está tratando de século XIX e a partir de um viés comparativo entre nações, até 1822, pelo menos, né? Pelo menos, não havia Brasil-nação, né? O Brasil era colônia. Colônia justamente Portugal, né? Então é um pouco isso. A gente vai aparece como demanda, né? Como imposição da reconstrução histórica, pensar essa condição do Brasil, no seu contexto pós-colonial, de autoconstrução como nação, da atuação dos agentes políticos na construção simbólica do país como nação e, ao mesmo tempo, de qual era o papel da arte, né, de como ela foi sendo construída, de como as instituições artísticas foram construídas e atuaram, né, nesse processo todo de elaboração da ideia de um Brasil-nação, né. Então, aí, enfim, cada vez mais eu me vi diante da necessidade de um olhar um pouco mais diacrônico, né? Eu fui dando um passinho mais atrás, né? Então eu fui lá para o começo do século XIX para pensar a formação do sistema artístico no Brasil e em Portugal, e aí eu dei um passinho mais atrás. Eu fui pensar a formação do sistema acadêmico de um modo como um todo, né? Na Europa e tal. E aí, em seguida, foi se constituindo, a partir desse ponto da pesquisa, que foi se constituindo a percepção de que eu estava tratando de um objeto eminentemente transnacional, né? Porque a ideia moderna, por assim dizer, né, uma certa ideia de academia, ela nasceu na Itália, ela migrou para a França no século XVII, né, com a ida de artistas italianos para a construção do Palácio de Fontainebleau, né? E a partir de lá é que surgiu a demanda dos artistas franceses pela criação e consolidação de uma academia. Em 1648 é criada, então, a academia na França, a academia francesa. E, cada vez mais, ao longo do século XVIII, a academia francesa ela ganha em força, em consolidação. A questão é que, no final do século XVIII, na França, ao longo do século XVIII, na França, a academia cumpriu um papel, como é notado tanto pelo Albert Bohme e o Pevsner, que as academias elas cumpriram um papel, principalmente na França, que era o de se ligar aos ideais e os propósitos absolutistas, de centralização, na mesma medida em que o poder político se condensava, né, concentrava na mão do monarca, do poder absoluto, também a academia crescia, aumentava suas pretensões de centralização da produção de imagens e representações, de formação de artistas, e enfim. Mas, na França mesmo, no final do século XIX, diante da Revolução Francesa, esse modelo teve muita força durante o reinado os reinados dos reis Bourbon, né, do Luís XIV, Luís XV. Ela chega em crise, chega contestada diante, enfim, de todas as demandas da Revolução, inclusive, e ela é dissolvida, enfim, e ela vai ser depois recriada, ainda durante a Revolução, com outro nome, é o Instituto, né? O Instituto. E durante
o Império de Napoleão ela vai voltar a cumprir as suas funções, né? Ela vai voltar a se organizar de modo similar ao que era no século XVIII, não muito diferente, mesmo com algumas reformulações, principalmente em termos de currículo, né, de método de ensino, não mudou muita coisa. E ela cumpriu, enfim, a função lá de produzir imagens sobre, né, sobre o imperador, né? O imperador, o Império e a França muito representados através da figura de Napoleão. A questão é que Napoleão foi derrotado militarmente, né? E aí, em 1815, né, os artistas, então, que tinham a função de artistas oficiais, né, de retratistas do imperador, diante da restauração da dinastia Bourbon na França, eles não tinham espaço, inclusive foram perseguidos, muitos deles tiveram que migrar, foram exilados. E é aí que começa a conexão entre a formação do sistema artístico brasileiro, português, e o francês, tal como eu narrei muito brevemente a história da formação e, enfim, crescimento, né, fortalecimento da academia francesa. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que, em virtude também da expansão, das invasões napoleônicas, a família real portuguesa teve que fugir de Portugal em 1808. Veio para o Brasil. E algum tempo depois ela mandou vir também aquela que ficou conhecida pela historiografia como Missão Francesa, né? Apesar a despeito de toda a polêmica em torno dessa expressão, vamos tratar aqui como Missão Francesa. Então, os artistas franceses que vieram para cá com a missão de constituir uma arte cortesã, né? Uma arte que representasse a corte e de alguma forma constituísse uma iconografia sobre a nação, sobre uma corte situada nos trópicos, era justamente constituída por membros da antiga Académie Royale e fugiram da França depois da restauração Bourbon. Debré, inclusive, né? Debré, que foi durante muito tempo o principal retratista da corte portuguesa no Brasil, era primo de Jacques-Louis David, né? Que foi o principal retratista de Napoleão durante muito tempo, né? Então, o que eu estou tentando chamar a atenção aqui, desde já, é que o sistema artístico no Brasil ele se constitui de partida a partir da circulação de modelos. Né? O modelo de academia que vai ser constituído aqui, a missão francesa ela chega em 1816. A ideia, a proposta de formação de uma academia ela demora a ocorrer. Né? Os artistas da missão francesa ficam trabalhando aqui durante muito tempo como artistas da corte, enfim, prestando, enfim, se dedicando à decoração de eventos, de festas públicas, de retratos da nobreza, enfim. Mas o projeto de criação de uma academia no Brasil, ele continua, né, ao longo desses 10 anos, finalmente ele sai do papel, depois, enfim, de muitas demandas e tal. Em 1826, então, é fundada a Academia Imperial de Belas Artes, né? A gente, na área, na pesquisa de artes do século XIX, está muito acostumado a chamar de AIBA, né? A Academia Imperial de Belas Artes. Exatamente. Então, a academia é formada em 1826 no Brasil, muito baseada, né, muito espelhada no modelo francês. Né? E é justamente o segundo período, a segunda metade do século XVIII, né, de 1750 a 1800, e o início do XIX, momento de multiplicação das academias. Né? A segunda metade do século XVIII é quando as academias, muito baseadas nesse modelo francês, formado no século XVII, elas se multiplicam primeiro na Europa, né, em outros países da Europa, e aí no século XIX, na primeira metade do século XIX, é que elas começam a aparecer, digamos assim, nas margens de um sistema que está começando a se mundializar, né? Na América do Sul, na Europa do Leste,
Tem o exemplo da Academia Mexicana, que é de 1781, se não me engano, é do final do século XVIII, mas é uma exceção, né? Na América do Sul, de modo geral, as academias vão ser tardias, né? E Portugal, como uma espécie de, naquele momento, né? Já no século XIX, já uma periferia da Europa também, não vai ser diferente, tá? Vai ter uma formação tardia da sua academia, né? Sua academia de arte, da formação do seu sistema artístico de ensino, né? A academia em Portugal, então, vai se formar em 1836 ainda, 10 anos depois da Academia Brasileira. E aí, nesse contexto, enfim, as histórias dos dois países estão intimamente atreladas. A independência brasileira gerou um impacto tremendo na crise política que já se constituía em Portugal, né? Enfim, o Brasil se vê diante da demanda de começar a se pensar como nação independente. Portugal se vê diante da demanda de começar a se pensar a partir de uma nação, de um império sem a possessão do Brasil, de uma nação, enfim, de um império decadente, né, nesse sentido. A questão é que o Brasil como nação começa a se pensar como nação, então, aí nesse começo do século XIX, não tem, então, um acúmulo de tradição acadêmica nas artes, né? Um acúmulo que pudesse ser mobilizado, porque a tradição da arte na academia brasileira, ela se faz muito em negação, a partir da negação de toda a arte colonial produzida anteriormente. Portugal, não. Portugal ele tem uma tradição pictórica, né, anterior. E é importante citar, por exemplo, nesse momento, a Academia Portuguesa em Roma, né? Foi fruto da efervescência artística no período joanino, né? Dom João V, então, funda a Academia Portuguesa em Roma, que tinha como função mandar artistas portugueses para terem formação em Roma, né? Ali no século XVIII, que era o centro, não vou dizer mundial, mas o grande centro artístico naquele momento. Então, outros países mandavam seus artistas para estudar em Roma, Portugal inclusive. Então, em vez de Portugal formar, ali no século XVIII, a sua própria academia, seu próprio território, ele formou em Roma, formou na Itália, e durante muito tempo não pôde, então, contar com uma academia no seu próprio território para formar, enfim, artistas por ali mesmo. E desde então, a demanda pela construção, então, pela formação de uma academia em Portugal, ela se arrastou, enfim, ela teve momentos de maior intensidade, momentos de dormência, mas ela sempre existiu como demanda latente, né? E em função dessas crises, no início do século XIX, ela não se viabilizava, né? Portugal, quando eu digo que Portugal entrou numa grande crise política, em função da independência do Brasil, um dos fatores, inclusive o principal fator dessa crise política, além dos problemas econômicos que Portugal já enfrentava, é o fato de que a sua corte estava no Brasil, de que ela precisava voltar, né, para assumir o trono e para encarar as contestações que as revoluções liberais e que as demandas dos liberais estavam impondo para que ela se reorganizasse, que o país se reorganizasse em torno da realeza portuguesa que estava no Brasil. E aí, enfim, precisou então a corte voltar a Portugal, constituir algum nível de estabilidade financeira e política para só então em 1836 criar imediatamente, simultaneamente, a academia em Lisboa, em 1836, e no Porto, né? Foram duas academias. Né? É importante dizer que a de Lisboa é que tinha maior atenção, tinha maior destino de verbas. A Academia do Porto tem muita relevância, produziu artistas incríveis ao longo do século XIX, tem a sua própria tradição, mas a Academia de Lisboa, de um modo como um todo, né, Lisboa sempre teve um pouco mais de atenção do poder estatal em Portugal, né? Então é isso. A origem dos sistemas artísticos no século XIX em Portugal e no Brasil, elas nascem conectadas e nascem do próprio fato da circulação de modelos, né?
intencional ou não, fortuita ou não, né? É o modelo francês de academia que está circulando, né, pelo mundo. Né? A questão é que, assim como o Pevsner diz no seu livro sobre as academias, né, as academias de arte, e assim como eu reforço também na construção da minha tese, na leitura que eu faço dessa história da arte, ela chega, as academias, o modelo de academia chega no Brasil um pouco já desgastado, né? Chega no Brasil e em Portugal também já desgastado como modelo, né? Já chega diante da necessidade de encarar a contestação, né? Os argumentos contestatórios da maneira como eles se organizavam, né? Esse modelo acadêmico de ensino, acho que é necessário, então, pelo menos brevemente, dizer um pouco o que ele é, né? Modelo escolar que, enfim, no seu início ele substitui o modelo de guildas, de oficinas da Idade Média, né, da Alta Idade Média, ou perdão, da Alta Idade Média também, que tinha um sistema de ensino muito baseado na cópia de partes do corpo humano, depois, enfim, tinha todo um processo de ensino que era muito baseado na cópia de estátuas, de modelos em gesso, para depois partir para uma cópia direta, da observação direta de modelos nus, depois, enfim, tinha toda uma etapa de complexificação do estudo, né, da anatomia, que era muito referenciada no modelo clássico grego e romano, e da arte desse período, né, e, enfim, tinha muito pouca margem para experimentação, para inovação, né? A arte era percebida dentro do sistema acadêmico como aquela que adviria da virtude do exercício da cópia, né? Esse era o valor, né? Enfim, compunha a orientação do ensino de arte nas academias. E, enfim, dentro da organização desses parâmetros, né, do que era a arte ou a boa arte nas academias, tinha também uma percepção a respeito dos gêneros de pintura, né? De uma certa hierarquia desses gêneros, né? De que maneira que eles se hierarquizavam. E a pintura de história, o gênero histórico, estava acima de todos os demais, né? Por quê? Porque o gênero histórico ele era compreendido como aquele que demandava uma formação intelectual do artista, primeiro de tudo, e exigia do artista o domínio dos demais, numa certa medida, domínio da pintura de paisagem, a domínio do retrato, porque na pintura de paisagem ele teria que ser capaz de integrar as habilidades, as capacidades dos demais estilos. Né? Seriam, enfim, secundários em relação à pintura de história, né? Só que, enfim, muito em função de ter chegado em momentos diferentes no Brasil e em Portugal, esse modelo ele se aplicou, enfim, ele se efetivou de maneiras diferentes, né, em função muito das historicidades de cada país, desse acúmulo, né, de tradição artística. E aí, no Brasil, na metade do século, principalmente, ali na década de 1860, final da década de 1850, ao longo da década de 1870, a gente vai ter crescimento, consolidação da academia em torno de grandes pintores de pintura histórica, do gênero histórico. Né? Então, a gente, Victor Meirelles, Pedro Américo, vão criar grandes painéis. E a primeira mutação que a gente consegue sentir em torno da função da academia no Brasil está aí. Sai um pouco da representação da imagem do monarca como imagem da nação para imagens de cenas históricas, né? O que passava então a representar a nação nesse período, que a literatura costuma chamar de romântico, né? No estudo literário, né? Dos gêneros do romance, enfim, da poesia,
a periodização costuma chamar esse momento de romantismo, né? Na pintura também há quem chame, né? Quem gosta de tratar assim por escolas, por ciclos, né? Mas enfim. Nesse momento, o que está em voga e produzindo, alimentando os debates na pintura brasileira são as grandes pinturas de história, os grandes painéis de história, principalmente a respeito da Guerra do Paraguai. Em Portugal, a pintura de história ela não tem essa pujança toda, né? E aí, na década de 1860, o grande evento que a gente precisa destacar da história de Portugal é a formação da Sociedade Promotora das Belas Artes por um articulador, um amador, fomentador das artes em Portugal, que era Marquês de Sousa Holstein, e o grande artista, que vai também se consolidar como talvez o principal mestre da Academia das Artes em Lisboa, que é o Tomás da Anunciação. O Tomás da Anunciação era um grande especialista em animais, né? Um animalista. Ele desenhava, pintava animais com grande detalhe, com grande maestria. E cenas, paisagens também, né? Cenas do universo rural, vistas, né? Grandes vistas são aquelas grandes pinturas que a gente, em fotografia, chamaria talvez de panorama, enfim, são grandes panoramas. Não chega a ser um panorama, né, na pintura. Mas ele pintou principalmente cenas aldeãs do universo camponês, e ele foi um dos principais professores do Malhoa. Né? Malhoa é importante, aqui o Malhoa entra na história. É importante dizer, o Malhoa nasceu em 1855. Né? Ele entra na Academia Real de Belas Artes de Lisboa em 1869. Né? E o Almeida Júnior, engraçado, né? Não vou dar esse salto para o Almeida Júnior, eu vou depois estruturar um pouco melhor a chegada dele na Academia Imperial de Belas Artes, mas o Almeida Júnior nasceu em 1850 e entrou na Academia Imperial de Belas Artes em 1869, exatamente no mesmo momento. É uma coincidência, enfim, não é tão coincidência assim. É muito curioso e é muito relevante pensar que eles tenham feito os seus períodos de formação, de estudo nas academias, as respectivas academias de arte dos seus países no mesmo período, exatamente no mesmo período. A questão é que o Malhoa ele entra na Academia Real de Belas Artes e logo ele se identifica com Tomás da Anunciação e posteriormente até a crítica vai atribuir ele vai lhe classificar como discípulo do Tomás da Anunciação, né? E aí as suas primeiras obras, as suas obras de estreia na academia, nas exposições internas da Academia Real de Belas Artes de Lisboa, foram telas animalistas, né? Telas pintando o gado, paisagens, né? Muitas paisagens. E enfim, que é a partir da onde ele vai desenvolver a técnica, ele vai avançar para a criação das suas pinturas de gênero, né? Que são aquelas pelas quais ele vai ser marcado, principalmente. Ou seja, né? Em sua formação, pela constituição do seu corpo de mestres, né? Na década de 1860, o Malhoa ele é um pouco herdeiro já de uma tradição de pintura de tipos humanos, de paisagens rurais, de paisagens da natureza, de animais. E, enfim, embora no caso brasileiro o Almeida Júnior ele houvesse já na tradição brasileira alguma referência, principalmente na representação de uma natureza esplêndida, né? Toné representou, fez várias pinturas de grandes paisagens, de mata fechada, etc. Né? Ou seja, havia uma tradição de representação de paisagem no Brasil. A grande tradição, a grande força, né? E aquele que vai ser considerado, né, também vai ser tratado pela crítica como mestre do Almeida Júnior, o Vitor Meirelles, era um grande pintor de história, né, de grandes painéis históricos. Então, o Almeida Júnior não tinha enfim, não lidou com essa agenda de imediato, né, no Brasil, essa agenda da pintura do universo rural, dos tipos populares. Acontece que, enfim, o Almeida Júnior ele volta para São Paulo depois da sua formação. E aí, no momento
de passagem do imperador Dom Pedro II pelo Brasil, ele recebe diretamente do imperador. Ele não, quando ele terminou sua formação na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, ele decidiu não concorrer ao concurso de viagem para Paris, né, que era um concurso que já havia se consolidado na Academia Imperial de Belas Artes, premiava sempre aquele que saísse melhor nos critérios estabelecidos, com um período de estudos, um longo período de estudos, que era muito comum na época, né, de 3 a 6 a 8 anos de estudo, né? O Almeida Júnior especificamente ficou 6 anos, né, em Paris. Wesley, eu preciso te avisar que tem mais 10 minutos, tá? Ah, beleza. E ele passou, então, seis longos anos em Paris, a partir de uma bolsa concedida diretamente pelo imperador. O que, enfim, significa alguma coisa. Né? E o Almeida Júnior, enfim, o contexto dessa visita do imperador a São Paulo é bastante interessante. Né? Mas, enfim, a gente não precisa tratar disso agora. O Malhoa não tem essa oportunidade. Né? Ele não vai, ele concorreu na academia. Isso é muito curioso também como aspecto de comparação. A Academia Real de Belas Artes de Lisboa também tinha o seu prêmio, o seu concurso para conceder aos artistas vitoriosos um período de estudos no exterior, nos centros artísticos, né, reconhecidos globalmente, né, que nesse momento já tinha deixado de ser Roma, muito embora Roma tivesse uma relevância, ainda tivesse uma relevância tremenda, principalmente para esses artistas que a gente está discutindo aqui. Mas Paris tinha uma enorme relevância, era o principal dos destinos dos artistas naquele momento, e Malhot não conseguiu, não foi. Vários dos seus colegas de geração foram para Paris, ele não foi. Isso, a maneira como ele formula isso na sua própria descrição da sua própria biografia, isso representou uma frustração tremenda, a sensação de que aquilo poderia significar para ele o fim da sua pretensão artística. No final das contas, o que acontece é que o grupo de artistas portugueses que estudou em Paris, quando ele volta, de alguma forma ele constitui uma coletividade de artistas da qual o Malhoa fez parte e por meio da qual ele se inteirou de uma série de novidades que eles trouxeram de Paris, de uma série de preceitos e pelas quais ele começa a experimentar os gêneros, as características da pintura de gênero. Então é isso que marca fundamentalmente é uma diferença das trajetórias analisadas do Malhoa e do Almeida Júnior. Além, enfim, de diferentes tradições nas suas formações acadêmicas, nas suas academias, né, dos mestres com quem eles estudaram, de quem eles se tornaram discípulos, esse período, né, que marcou muito a formação do Almeida Júnior, quando ele faz, então, as suas primeiras experimentações com pinturas com a figura do caipira, né, já em Paris ele faz a primeira, né, e o Malhoa não passa por essa experiência, ele precisa passar por essa experiência de modo mediado, né? Do Silva Porto, Marques de Oliveira, quando eles voltam de Lisboa. A questão é que esse é um dos nós, e esse é um dos nós para os quais eu dou uma atenção especial, porque como se constitui o nó aí? Silva Porto, Marques de Oliveira, Henrique Pousão e uma série de outros artistas dessa mesma geração em Portugal, eles estudam em Paris no mesmo momento em que Almeida Júnior, e não apenas, né? Alguns deles, né? Silva Porto e Marques de Oliveira, por exemplo, estudam no mesmo ateliê que o Almeida Júnior. É o ateliê do Alexandre Cabanel e do Yvon, né? Alphonse Yvon, se não me engano. O Adolphe Yvon, mas enfim, do Yvon. Eles estudam nesse mesmo ateliê, eles têm alguma proximidade, né? Por mais que, enfim, não exista nenhum tipo de documentação, de fotografia, de troca de correspondência que indique que eles tenham se conhecido ou constituído a proximidade, uma série de outras coisas que vão acontecendo depois vão indicando a constituição dessa proximidade e de de um certo núcleo de sociabilidade português e brasileiro em Paris. Então, quer dizer, aqui a gente de novo encontra os nós de formação desse campo mundializado
da circulação de modelos, de que modos davam essa circulação de modelos, de que modos específicos, né? Então, por que, então, talvez, essa reunião entre portugueses e brasileiros em Paris, né? Eles moravam nos mesmos quartiers, né? Nos mesmos espaços, seus ateliês estavam sempre muito próximos, de alguma forma, né? Seus quartos e tal. Estudaram com os mesmos mestres e foram mediados pelos mesmos intelectuais, né? Aqui é importante mencionar, para o Brasil, Eduardo Prado, que não só foi cliente do Almeida Júnior, adquiriu talvez as suas primeiras obras que não fossem retratos, e para Portugal, Ramalho Ortigão, que era o principal crítico de arte do século XIX em Portugal. Ramalho Ortigão e Eduardo Prado não eram apenas, enfim, duas figuras intelectuais que circulavam entre Paris, Lisboa, Rio de Janeiro e São Paulo. Eles eram amigos próximos, né? Eduardo Prado tinha um apartamento em Paris que era frequentado pelo Ramalho Ortigão. Ramalho Ortigão escrevia, né, em jornais no Brasil, publicava regularmente colunas no Brasil. É a partir do pensamento, dos critérios elaborados ou, enfim, empregados pelo Ramalho Ortigão que se constitui muito da crítica brasileira ao longo do século XIX, né? E esse é um nó, então, fundamental, né? E é um nó, assim, enfim, que um pouco resolve um problema que é pelo qual eu vinha sendo contestado ao longo da pesquisa, né? Almeida Júnior e Malhoa, em algum momento, eles chegaram a se conhecer. Existe esse tipo de troca de referência entre os dois, de muita proximidade? Não. Até onde eu encontrei, todo o levantamento documental que eu fiz, não existe. Eles nunca se encontraram, eles nunca se conheceram. Mas existe uma intensa circulação do Malhoa no Brasil. Um cruzamento entre artistas brasileiros e portugueses em Paris, em Roma. José Malhoa chega a conhecer o Antônio Parreira, chega a conhecer o Bernardelli, que era muito próximo e trocou correspondência com o Almeida Júnior, né? Então, esses cruzamentos eles se fazem de modo indireto, e tudo que eu estou tentando interpretar e entender é quais os papéis, semelhanças e diferenças, então, que essa pintura de gênero produzida pelos dois, Almeida Júnior e Malhoa, cumpriram no final do século XIX em cada um dos dois países. E não, no final das contas, se de fato eles conheceram ou não pessoalmente, né? A ideia, então, é pensar se independente de qualquer reunião, qualquer encontro entre os dois, eles tenham, de alguma forma, produzido padrões de pintura que foram mobilizados em contextos de discussão e de reelaboração, de reimaginação das identidades nacionais. E, de fato, se a gente analisar a obra dos dois e de mais pintores, claro, haveria a possibilidade de inserir mais pintores nessa comparação, mas especificamente dos dois, eles estão mobilizando modelos muito parecidos, que são modelos que vão se tornando, vão se deslocando para o centro da convenção artística no século XIX, né? Que é a pintura, a representação do ateliê do artista, a representação do universo rural, do trabalhador rural, da música tradicional, né? Que são, no final das contas, formas de pensar e representar uma ideia de povo. Está nascendo ali no final desse século XIX, às vésperas da República, de uma República que foi precipitada no Brasil, né, em 1889, e de que logo vai nascer em Portugal em 1910. Né? E que, no final das contas, vai mobilizar a arte dos dois, de alguma maneira. Né? Enfim, já falei então do papel nasce então do papel do Ramalho Ortigão, e aí, já que eu falei do Ramalho Ortigão, creio que não vai dar muito tempo agora também de falar sobre o papel da crítica, né? A crítica, os periódicos, levantamento sistemático em periódicos do período foi fundamental como ferramenta para tentar entender se de fato havia semelhança na forma de apreensão ou de construção da percepção em torno das obras dos dois artistas, né? E é curioso notar que sim, uma crítica que nasce consistente em Portugal, e não só na figura do Ramalho Ortigão, mas de uma série de outros críticos, está colocando e está interpretando a obra do Malhoa e cada vez mais através de critérios de apreciação como cor local,
luz, né, nacional. São também critérios que estão sendo mobilizados, né, para interpretar e para valorizar, né, para produzir o valor da obra do Almeida Júnior no Brasil, né, em São Paulo, principalmente, né. E, enfim, tem toda uma agenda política que nasce no Brasil com a República e da qual o Almeida Júnior se aproxima bastante. Em Portugal, Malhoa não se aproxima tanto dessa agenda política de forma ativa, né? Ele não se engaja nos projetos de construção, de constituição das instituições artísticas ou intelectuais, né? Mas é relevante notar a proximidade dos dois com as elites que vão constituir as repúblicas, né? No caso do Almeida Júnior, a proximidade com a elite paulista, advinda do café, né? Do dinheiro produzido pelo café, e principalmente da figura do Cesário Mota Júnior, e em Portugal a proximidade do Malhoa com o José Relvas, que é ninguém menos do que aquele que do alto da varanda proclamou a República em Portugal em 1910. Né? Foi talvez o principal cliente do José Malhoa, talvez mais que cliente. Então é isso. O que eu estava tentando remarcar aqui ao longo dessa apresentação é como então se constituem trânsitos, né? Como a arte se constitui em contextos locais e nacionais, muito em função de trânsitos de artistas, ideias, críticos, clientes, né? Como eu citei alguns exemplos muito rapidamente ao longo da fala, mas que esses fluxos também eles precisam ser pensados de modo bastante crítico, né? De modo bastante marcado. Não é de modo horizontal que isso acontece. Né? É importante pensar, por exemplo, se a gente for já pensar começo do século XX, que o Malhoa participa de, no mínimo, 2 exposições no Brasil, expõe e vende expressivamente, suas obras no Brasil, que o Almeida Júnior nunca consegue conquistar um público internacional, expor internacionalmente, além do período que ele passou na França. Né? Enfim, esses fluxos, essas transnacionalidades, elas têm suas direções, né? Tem seus sentidos, né? Que a gente não pode deixar de notar, porque desse jeito a gente vai estar um pouco apagando, a gente apaga, né? Os diferentes estatutos, as diferentes posições dos países na formatação desse campo mundializado, dessa arte mundializada, né? Da maneira como ela constitui. Wesley, temos mais 5 minutinhos, tudo bem? Tudo bem, na verdade eu estou encerrando, é isso. Então tá jóia. Eu queria, na verdade, agora só então tratar rapidamente, nesses 5 minutos que restam, das obras. Vamos colocá-las na tela para a gente dar uma olhadinha nesses modelos que eu mencionei. E eles estão... Isso. Essas 4 obras são as obras a partir que eu mencionei no começo, né, da fala, e foram aquelas a partir das quais eu produzi a ideia da pesquisa, né? O Caipira Picando Fumo, que é a primeira das 4 no quadrante, que tem a sua versão muito grande, que é a versão final que está exposta praticamente permanentemente na Pinacoteca de São Paulo, né? Mas que ela tem de 1894, ela tem um estudo anterior do mesmo ano, de 1894, que tem dimensões mais similares às do quadro ao lado, a cesta, que é do José Malhoa. Né? Essa montagem que eu fiz, ela não ficou muito boa. Eu sugiro a quem estiver assistindo e estiver super interessado em ver as obras, que procure depois cada uma delas em separado. O quadro do Malhoa, ele está na posição horizontal, do Malhoa é vertical. Ao lado da personagem que está focalizada na montagem, tem outras muito discretas, deitadas de bruço, tirando a cesta. É por isso que o quadro se chama A Cesta. Eu focalizei nessa personagem, que é a partir dela que eu construí um pouco a ideia, nasceu um pouco a intuição da similaridade, né? Muito em função da exis corporal, né? Da temática, da maneira como estão retratadas a pele, a postura, o cansaço das 2 personagens, né?
A personagem do Almeida Júnior, ok, há diferenças notórias que precisam ser analisadas, né? Mas a personagem do Almeida Júnior, ela está como que apenas rotacionada para o lado esquerdo, né? Enquanto que a do Malhoa está rotacionada para o lado direito, né? Mas, enfim, existe uma semelhança muito impressionante da maneira como é tratada a posição. E isso tudo, isso vem de estudos, né? De repetição de desenho em torno da anatomia, né? E é interessante pensar como esses personagens do campo, do povo, figuras populares, elas são trazidas para o centro da representação e essas pinturas de gênero passam a figurar como as principais representações ou narrativas a respeito do nacional, né? Ou seja, o camponês, o caipira, eles passam a ser a figura que central da narrativa histórica na pintura, né? Na arte, a partir desse momento. Embaixo, a gente tem aqui um pastel, um pastel, uma coleção do Jean-François Millet, né? Foi aquele que, enfim, no centro do movimento realista em Paris. Ela é da década de 1860, de 1869, se eu não me engano, 1869. Ela circulou como álbum, né? O álbum de pastéis, ele chegou a circular em Paris, foi impresso e circulava, mas as pinturas elas foram vendidas avulsas como cartões postais já em Paris, ao longo da década de 1870 e 1880. Então não é fortuito, não é absurdo imaginar que o Almeida Júnior, no período em que ele esteve em Paris, ele tenha tido contato com algum tipo de postal com essa imagem do Millet, né? Além, claro, das obras dele em exposições, salão oficial, né? A obra do lado, no canto inferior direito, é do Lhermitte, de 1882. Olha, eu sempre esqueço. 1882, então um pouquinho só anterior uma década, né? Anterior do Almeida Júnior do Malhoa. E ela já dá ela é um óleo sobre tela, ela tem grandes dimensões, e aqui a gente já tem o Lhermitte, ele foi talvez um artista durante muito tempo dos mais consagrados, né, do naturalismo francês. E a semelhança cromática com as duas outras, do Almeida Júnior e do Malhoa, é bastante impressionante, além da questão da exis corporal, como eu disse, do trabalhador colocado no centro da representação, trazido em primeiro plano, né, debruçado sobre as suas próprias pernas, sentado nesse mesmo esquema, né? A posição dos pés, trocado, sempre um mais à frente do que o outro, enfim, bastante interessante. A gente pode, enfim, ver a próxima comparação, só para trazer outros exemplos, então, dessa circulação de modelos, né? Essa obra à direita do Almeida Júnior se chama Amolação Interrompida, né? Foi de uma das primeiras representações do Malhoa sobre o universo caipira, né? Mas o que eu trago como interessante é um pouco a forma de representar, né? Eu acho que foi a Fernanda Pita, que tem talvez a tese mais recente, mais interessante, mais potente de interpretação da obra do Almeida Júnior. Eu não lembro se foi na tese dela que ela falou isso, ou se foi em alguma apresentação que eu assisti dela, que ela fala sobre a maneira como o caipira, a personagem, ela está em primeiro plano e ela está um pouco como que posando para a pintura, né? Quase como se fosse uma fotografia, acenando, né? Sorrindo, né? E é interessante pensar também a relação da figura com o espaço nessa representação. Mais uma vez a composição ficou ruim, mas eu sugiro que vocês pesquisem. É um rio, né? Ele está amolando um machado em uma pedra e num córrego d'água, né? Está passando água ali. Então a relação da personagem, do caipira, no caso, com o meio está explicitada nessa obra de maneira muito interessante, né? Da maneira como ele usa e recorre, né, ao espaço. E no caso da pintura do Malhoa, tem diferenças notórias, porque, como eu disse, essa foi uma das obras que eu mencionei no início do Malhoa, né, torcendo a roupa. Ela está com essa vestimenta considerada tradicional, né? Se a gente lembrar do Hobsbawm e do Terence Ranger, naquele Invenção das Tradições, eles falam de como nesse período, do final do século XVIII, começo do século XIX, lá na Escócia, é inventado um pouco a vestimenta, o kilt, né? Como aquilo não era atemporal, algo trazido dos ancestrais, como foi algo criado na imaginação da nação escocesa.
interessante como isso, a questão da vestimenta aparece na pintura do Malhot, né, torcendo a roupa, né? E a relação com o rio, né, também se coloca, né, da atividade manual, do trabalho braçal com o rio, e ela, de alguma forma, acionando mais uma vez a questão do registro fotográfico na pintura, ela também meio que posa para a pintura. Ela não está olhando diretamente para o pintor ou para o observador, no caso, como no caso da pintura do Almeida Júnior, mas é como se ela estivesse timidamente olhando de lado, não encarando, mas sabendo que está sendo retratado, né, de alguma forma. Tem um pouco esse registro fotográfico, né? Enfim, isso é uma exploração inicial da comparação. As duas telas têm dimensões muito parecidas também, isso também é muito notório, muito interessante de levar em conta. A gente pode ver a próxima comparação, então. Pode passar, por favor. Essas telas são já mais tardias, né? A tela de baixo é do Almeida Júnior, chama o Violeiro, né? Ela é de 1899, se eu não me engano. Eu não anotei aqui, foi um grande erro. Devia ter anotado as datas de todas as telas. E a de cima já é mais tardia, do Malhot. Algo que é preciso mencionar é que o Almeida Júnior não vira o século, né? O Almeida Júnior foi assassinado em 1899. Né? E ele recebe uma exposição em homenagem a ele em 1900, né? O Malhot viveu até 1933, né? Ele recebeu uma exposição de homenagem em vida, em 1928, né? Mas enfim, voltando às telas aqui, a tela de baixo, o Violeiro, ela talvez seja uma das primeiras. Existem representações anteriores, mas é interessante como ela vem para uma tela dessas dimensões, dá centralidade para a música popular, né? E aí os trajes entram mais uma vez em destaque, como trajes tradicionais do camponês, do trabalhador do campo. Tem as características que são importantes a respeito da moradia, de uma série de coisas, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, as telas têm muitas diferenças a respeito do detalhamento, da composição, das características, né? A tela do Malhot, ela pode até remeter a uma pintura holandesa, a pintura espanhola, um certo tenebrismo, alguma coisa do Velázquez, mas enfim, não vou entrar nesses aspectos. Eu queria chamar muito a atenção para a expressão da mulher da pintura do José Malhot, do Almeida Júnior, a expressão dela, cantando, né, com um certo sentimentalismo, né, uma expressão bastante carregada de sentimentalismo, que é muito similar, que tem alguma similaridade com a expressão do guitarrista da pintura do José Malhot, né? Então tem uma forma de representar, enfim, o sentimento expressado na canção popular aí nos dois contextos, né? E tem toda a questão também de como o José Malhot chegou a produzir essa obra, né? Enfim, é muito inspirado nas práticas, né, de pesquisa dos naturalistas franceses, não só pintores, mas, por exemplo, o Zola, que escreveu Germinal visitando e trabalhando nas minas de carvão. O José Malhot, como um homem pudico do século XIX, se arriscou nos bairros baixos e da prostituição de Lisboa durante alguns dias, visitou o Amâncio e esqueci o nome dela. Enfim, eram personagens que viviam abaixo de Lisboa e com quem o José Malhot se reuniu algumas vezes para, enfim, elaborar essa obra, né? E muitas das obras caipiras do Almeida Júnior, inclusive essa, também são baseadas nessa vivência que não que ele trouxe da infância, né? Isso é algo que depois os seus biógrafos vão tentar construir, né? Que a origem dele do campo, no campo, que trazem para ele essa sensibilidade, mas a verdade é que ele vai passar depois períodos na fazenda de grandes mecenas, de colegas, de clientes, em que ele vai utilizar os trabalhadores das fazendas como referenciais para produzir as suas obras, né? Mas vamos seguir, vamos ver a próxima comparação. Pode passar, por favor. Eu acho que é a última, a próxima comparação. Esses já são telas só para exemplificar, então, esse tipo de pintura sobre os ateliês, né? Vou mostrando um pouco os bastidores do trabalho dos pintores, né? A tela de cima é do José Malhot. Ela é bem mais tardia, de 1918, né? A tela do Almeida Júnior, meu Deus, eu devia ter olhado tudo. Eu anotei em cada lugar aqui e não achei mais. Achei.
Enfim, aí diversos elementos para compor essas duas telas são comuns nas duas telas, né? Eu queria chamar a atenção, por exemplo, para a maneira como eles representam o pintor em cada uma das telas, né? De modo bastante descontraído, né? Fumando, uma pose descontraída, interagindo com o modelo. Era muito comum retratar esse momento de pausa, né? No exercício da pintura de ateliê, né? Enfim, mas aí há diferenças na característica da pintura muito notórias também, né? Como a tela do Malhot é muito posterior, ela traz já um emprego da tinta muito diferente da pintura do Malhot ou do Almeida Júnior. A pintura do Almeida Júnior é muito mais convencional, digamos assim, porque ela foi feita ainda no período dele em Paris, se não me engano. Mas é isso. Eu acho que não adianta eu me estender analisando detalhes demais das obras. E eu acho que eu posso encerrar por aqui e abrir para a gente conversar. Certo? Certo, obrigada. Deixa eu colocar aqui meu vídeo. Eu devo Tá certo, silenciar o meu obrigada. microfone por enquanto, Lucy? Sim, sim. Você silenciando, por favor. Então, obrigada, Wesley, pela sua apresentação muito detalhada. Eu gostaria, assim, sem muitas delongas, de passar o espaço aqui para as pessoas que estão conosco até agora, para ver se, né, se querem fazer questões, perguntas aqui ao Wesley. Então, eu acho que quem quiser pode aqui usar os reactions e as reações aqui, e aí a gente abre o vídeo e abre o microfone. Não fiquem tímidos. Vamos ver. O Camilo já tinha me dito que queria fazer uma pergunta. Estou ouvindo agora? Sim. Então, né? Obrigado, gente. Eu tava mudo aqui. Aliás, eu ia sugerir, Ana e Felipe, né, todos os participantes que quiserem ficar agora com a imagem disponível, somos um grupo pequeno e também com seus microfones, fiquem à vontade aí para fazer as perguntas, né? Obrigado, Lucia, aqui pela palavra. Wesley, meus parabéns aí pela aula de hoje, pela apresentação aí para a gente rica e que certamente eu acho que todos aqui aproveitaram. Eu confesso que aqui ao final, para a gente começar essa conversa, eu fiquei com uma inquietação, Wesley, que, claro, tem uma amplitude, eu acho que maior até do que a pesquisa em si, mas tangencia e dialoga, acho que fortemente com a sua pesquisa, que foge até um pouco do específico, mas vendo essa comparação, não é, o Malhot, o Almeida Júnior, me veio uma coisa mais ampla, incômoda assim, e a sua pesquisa é uma pesquisa comparativa entre dois países, né? Um no continente americano, outro na Europa, um colonizou o outro, e é uma relação muito imbricada historicamente, óbvio, né? Cheia de multi-relações variáveis. Dá para pensar, você acha, que a arte tem nacionalidade? É uma pergunta meio provocativa aqui para todos nós, e eu penso isso até com uma outra coisa que aconteceu recentemente e que me deixou refletindo muito sobre isso. Não sei se vocês viram, Machado de Assis teve o Memória Póstuma de Brás Cubas, um dos seus livros mais famosos, traduzido novamente nos Estados Unidos agora em junho. E eu ouvi uma notícia, não sei se chegou aí a todos, mas que ele foi lançado a primeira edição em junho, ela se esgotou em 24 horas, e eles lançaram agora em julho, um mês e pouco depois, a quinta edição, que se esgotou também em 24 horas lá nos Estados Unidos. E sempre houve uma grande questão da tradução do Machado para fora. Eu estou vinculando aqui enquanto artistas, mesmo que em manifestações artísticas diferentes, sempre houve uma questão, Wesley, da tradução do Machado ser difícil, porque talvez ele tinha uma série de especificidades
e de amarrações com o contexto específico, não só do Brasil, mas especificamente ainda da cidade do Rio de Janeiro, que tornavam a obra, talvez, de certa maneira, intraduzível para outros públicos que não dominassem esse referencial. E o que a gente vê é o contrário, né? Uma obra tão geograficamente localizada e, de certa forma, com raízes muito fortes ali na cidade do Rio e no contexto do século XIX, ela alcançando um público para fora, de outros países sem esse referencial. Então me veio uma inquietação que eu sei que é mais ampla e que é mais para provocar, você não teria que né, responder isso de forma tão detida, mas fico incômodo. Dá para falar que a arte tem nacionalidade ou você acha que isso é algo não tão relevante? Eu respondo agora já ou a gente vai acumular uma rodada de perguntas e depois eu respondo a todas? Como a gente faz? Diga, Lucy, por favor. Eu acho que você poderia responder agora. Eu acho que pode responder respondendo agora. Uma por uma, né? Tá. Isso. Eu acho que a arte tem e não tem, né? Tem e não tem. No passado e no presente, ela tinha e não tinha. Por quê? É uma maneira de me esquivar um pouco da resposta? É. Mas também tem uma reflexão envolvida nisso daí. Que é o seguinte. Era uma pauta, né? É o que os meus agentes estão dizendo que é relevante. É o que eles estão debatendo. É o que eles estão perseguindo. Né? É o que eles estão criando como critério. Né? E se é concreto para eles de alguma forma, eu não posso ignorar, né? De alguma forma é isso que eles estão tentando procurar na arte, né? Uma arte que seja legitimamente nacional. Né? Então, a despeito, eu não tenho, eu acho que não cabe ao pesquisador ficar discutindo se a arte é ou não nacional. Se o pesquisador faz isso, eu acho que ele sai um pouco da posição de pesquisador. Né? Ele passa a ser um pouco agente do próprio campo. Eu acho que o que cabe ao pesquisador é pensar, enfim, levar em conta se o artista considera isso uma questão ou não. Né? Se o crítico, se o cliente considera isso uma questão ou não. Né? Você citou Machado de Assis, é muito interessante. Deixa eu até procurar aqui, que eu cito ele na minha tese. Ele fez um texto na década de 1870 referente a esse respeito. Né? Meu Deus, muita bibliografia, socorro. Não sei se eu vou achar agora. M. Aqui. É o texto famosíssimo, eu sempre esqueço o nome desse texto, né? Que é o Instinto de Nacionalidade, né? Que ele vai tentar se desvincular dessa temática, né? Que era a temática central para os românticos, né? Que era um pouco essa forma de discutir uma arte nacional, que enfim estava no centro do debate, na crítica, e ele vai enfim, um pouco tentar escapar disso, né? Só para mencionar o Machado, já que você trouxe ele à baila, né? Mas eu acho que nesse momento em que ele é vendido no exterior, ele tem um pouco essa aura de escritor universal, que é um pouco o que a gente sentia falta no Brasil, principalmente para a gente não ter um Nobel, mas é também como escritor brasileiro, né? Essa marca ela não desaparece, eu acho que de alguma forma, né? Se a gente pensar o exemplo da Tarsila, que faz muito pouco tempo também teve uma venda recorde, né? Teve um quadro que foi vendido para esse museu norte-americano, que foi vendido acima de 200 milhões de dólares o quadro da Tarsila. Como pintora, como artista universal? Mas a questão é que o modernismo, para quem conhece, compra, coleciona, estuda arte, está muito interessado em entender em que sentido, em que contexto, qual a interpretação de modernismo ela estava produzindo, né? Então, quer dizer, é nacional porque ela não é, que ela pode ser consumida globalmente em diversos contextos e circular e ser reapropriada e ser traduzida. Ela parte de algum lugar e esse lugar de onde ela parte, que é em parte um nacional, porque os agentes assim produziram, é levado em conta na recepção, né? Quem compra está comprando ciente de que o nacional está ali, né? É isso. O Diego havia levantado a mão. Diego, você quer fazer uma pergunta para o Wesley ou você só tinha
feito um ok de que tinham gostado da aula. Diego Medina. Bom, Diego não se manifestou, então acho que era só um ok ou um sinal de legal. Wesley, eu tenho, não chega a ser uma questão, né? Porque eu gosto bastante do Almeida Júnior e confesso que não conhecia o José Malhoa. Depois, né, quando você apresentou aqui a proposta da sua aula, aí eu fui pesquisar um pouquinho e saber quem era o Malhoa. E aí, agora, ouvindo a sua aula, eu fiquei aqui pensando numa arte, né, surgida ou que vai se expressar no final do século XIX, início do século XX, tanto no Brasil quanto em Portugal, de uma arte que vai tentar constituir ou mostrar, né, construir uma nova culturalidade, né? Porque nós estamos aqui vivendo o começo da República, Portugal também, né? Então, assim, ouvindo a sua aula, foi uma impressão que eu tive aqui. Eu não sei, posso dizer de outros artistas, porque eu não conheço, né? Mas que parece que esses dois artistas, ao retratarem uma certa, eu não gostaria de usar a palavra regional, mas uma certa regionalidade, vão também tentar procurar expressar uma cultura em formação, um novo tempo em formação, que não é mais um tempo aristocrático, mas um tempo da República, um tempo popular, digamos assim. E foi uma impressão, né? Eu gostaria só que se você pudesse fazer algum comentário em relação a isso, eu agradeço. Legal. É curioso, né? Porque o José Malhoa, ele tinha alguma proximidade, assim como o Almeida Júnior, né? Mas vamos mencionar que o Malhoa, ele tinha alguma proximidade com a realeza, né? Com os reis portugueses. Em 1908, quando ocorre o regicídio, né? Quando os reis portugueses e o príncipe são assassinados, né? E o José Relvas, o cliente e amigo do Almeida Júnior, com quem ele trocou uma muitas cartas, né? Imensa quantidade de cartas, como, enfim, grande representante da bandeira republicana em Portugal, gera isso, né? Coloca areia nessa amizade, assim, né? Depois de 1908, a troca de correspondência cai bastante. Eles dão uma distanciada, porque o Malhoa não se sentiu muito bem com esse processo como ele se deu, com o regicídio e tal. Ele o Almeida Júnior menos ainda, porque inclusive ele mal trocava cartas, assim, tem pouquíssima correspondência do Almeida Júnior, assim, como material para ser consultado, né? Não tem diário, não tem livro de contas, né? Talvez pela morte precoce, eu não sei dizer. Mas o que eu quero dizer é que, enfim, independente deles terem tido essa intenção, ou essa participação ativa nos projetos políticos de determinados grupos, há intencionalidade nas obras, sem dúvida, né? Há uma intencionalidade um pouco derivada enfim, da circulação de novos modelos que estão emanando dos centros artísticos, né, de Paris e Roma, mas que também é reinterpretada nos seus contextos locais, né? Na França, né, tá tendo todo um debate nesse momento entre intelectuais, políticos e artistas a respeito da produção de um senso de nacionalidade unitário, né? Em que as regionalidades elas são mobilizadas como partes de um todo, né? Elas não são negadas, né? Elas vão sendo valorizadas, destacadas e classificadas como parte de uma unidade maior que é a nação, né? E é um pouco o processo que está acontecendo, né? Principalmente no Brasil, né? Essas regionalidades elas vão surgindo, obra
É do Pedro Weingartner, mas se eu não me engano, o Ângelo Agostini vai representar o gaúcho, antes até do Pedro Weingartner. Então, estão reproduzindo a figura do gaúcho, está surgindo nas artes plásticas a figura do sertanejo no Nordeste. Um pouco vai surgindo, essas regionalidades vão surgindo, isso vai ser reposto na segunda geração modernista, né? De alguma forma, mas é nesse sentido, de tentar produzir um senso de nacionalidade múltipla, né, em que as localidades contribuem para o todo do nacional, né? Essa é um pouco a impressão. Apesar e a despeito de algum projeto maior do artista, né? Quero dizer assim, a despeito do Malhoa ser republicano ou não, a despeito dele ter participado de movimento republicano ou não, dele ter concordado com José Relvas ou não, as suas obras foram mobilizadas para a constituição dessa percepção da unidade nacional em Portugal, entende? Dos tipos regionais, o Lisboeta, a Minhota, enfim, é isso. Eu penso que é um pouco por aí. Obrigada, obrigada. Mais questões? Ana, você quer fazer uma pergunta, Ana? Ou foi só... Não, foi só um oizinho. Camilo? Parabéns, obrigada. Foi ótimo, Wesley. Aprendi bastante. Foi incrível essa aula. Muito obrigada. Camilo? Posso? Tenho direito a outra, nossa mediadora? Opa. Sim, senhor. Então vou usar aqui esse crédito a mais, hein? Não, Wesley, direto aqui a um ponto. Você tem informações da relação, e se houve alguma relação, mesmo que pífia, porque ele morreu ainda no final do 19, né? Do Almeida Júnior, eu estou focando um pouco mais nele, com essa arte moderna que estava já na Europa, né? Esse embreano que chegou ao Brasil. Acho que ele teve algum contato com o impressionismo, né? Mas não o adotou. Você tem algo dessa relação com o que veio depois a chegar como arte moderna no Brasil? Ou ele se manteve a mais afastado e à parte? Então, ele morreu muito antes do modernismo, né? Mas uma ideia de moderno e de modernidade já circulava no Brasil, já era debatida desde pelo menos a década de 1860, 1870, tá se falando em modernidade nos debates públicos, nos periódicos, né? Então é bom distinguir, a gente fazer essa distinção entre modernidade, o moderno, e modernismo, né? Os modernistas, né, a primeira geração modernista, lá, principalmente os literatos, né, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, eles vão recuperar o Almeida Júnior como uma espécie de pai fundador da arte brasileira, e, enfim, isso aí a gente pode especular diversos motivos, enfim, porque o que os modernistas fazem, assim, com uma certa insistência, é essa seleção entre o que é tradição, o que é mobilizado como tradição e o que é legítimo brasileiro, que é legitimamente a arte brasileira, e o que não é, o que tem que ser esquecido, o que tem que ser atacado. Então, uma série de esquecimentos aconteceram em virtude do sucesso e da canonização do modernismo como marco e virada na arte brasileira, e outras constituíram cânone, assim. Então, muito, sei lá, muito da maneira como a gente percebe o Almeida Júnior tem a ver com a maneira como o Mário de Andrade e o Oswald posicionaram o Almeida Júnior posteriormente, né? Até a Gilda de Melo Souza também, se a gente quiser dizer mais tardiamente, nessa tradição intelectual paulista, né? Mas sobre o século XIX, Almeida Júnior, sem dúvida, ele passou 6 anos em Paris se formando em formação, num contexto em que já tinha surgido o impressionismo, que talvez não tivesse ainda sido chamado dessa maneira, e que talvez ainda não, talvez não, né? Ainda não tinha tido todo o sucesso, a repercussão que deveria. E depois ele voltou para a Europa mais 2 vezes. Ele esteve na Europa, não tive a oportunidade de mencionar, mas para Paris, faço algumas das vezes para aconselhar a compra de obras, enfim. E eles estavam
salões, eventualmente. O Malraux expôs diversas vezes no Salão Francês, apesar de não ter estudado na França, ele teve algum sucesso expondo, tornando visível sua arte no exterior. Então, enfim, eu acho que seria até um tanto... O que eles estavam... Do que eles estavam se apropriando, o que eles estavam vendo e escolhendo experimentar, né, nesse sentido. Então, tem algo, sim, eu acho que é bem visível, tem algo de um realismo francês ainda muito forte, e de alguns autores, de alguns pintores, alguns artistas desse... e que, enfim, que englobaram o legado desse realismo francês. O Lermite, né? Isso é muito presente, muito visível na obra dele. Mas tem muitos artistas também de um círculo naturalista de outros países com os quais eles estão fazendo um diálogo em círculo, né? Eles não estão olhando para o passado, eles estão fazendo uma troca, uma circulação de modelos imediata, né? Então, com artistas espanhóis como Sorolla, deixa eu ver aqui o outro, esqueci o nome dele. Então, tem os artistas espanhóis e eu não posso deixar de falar dos artistas italianos, né? Eles não deixaram de ir para Roma. Eu mencionei que Paris se torna o centro dessa mundialização da arte, mas Roma não deixa de ser, principalmente para essa geração, né? Eles continuam indo e não só Roma, e aí passando por Nápoles, por uma série de outras cidades menores nos arredores da Ciociara, né, que é essa região rural italiana nas proximidades de Roma, onde eles fazem estudos ao ar livre, onde eles representam os camponeses e onde eles têm contato com o verismo, né, com o realismo italiano e com esses pintores dessa região napolitana que estão fazendo essa representação do camponês italiano, né? Então, os irmãos Bernardelli tiveram lá durante muito tempo e são eles que vão tocar depois o projeto de refundação ou de reforma da Academia Imperial de Belas Artes, porque com a República ela não pode continuar se chamando imperial e nem academia, porque a academia, diante de toda a crítica, diante de toda a contestação, não era mais uma ideia aceitada nem sequer no título, né? Então ela precisou se transformar de academia em escola, essa ideia de escola que vem do iluminismo francês, e de imperial eita, meu Deus, esqueci. Nacional, olha só, esqueci justamente o nacional. Então ela tem que deixar de ser imperial para ser nacional e tem que deixar de ser academia para ser escola. Nesse projeto de reforma da instituição, ela não deixa de existir. Quem toca o projeto são os Bernardelli, que trazem muito e valorizam muito esse modelo italiano, né, de modernidade, muito pautado no regionalismo, na figura do campo, enfim, na representação da nação a partir da região, como a Lucy tinha mencionado, como ela bem notou, né? E depois, enfim, como essa valorização dos Bernardelli não tem a ver só com o que eles fizeram enquanto artistas, mas quanto administradores da instituição. Então, a política de compras da instituição se transforma. Nessa época, a instituição vai começar a comprar os artistas italianos dessa região que eu mencionei, vão comprar Malhou, inclusive. Malhou está no Museu Nacional de Belas Artes por conta disso, dessa reconversão do olhar e da política de compras, da percepção do que era a arte legítima e moderna. A modernidade, naquela época, a percepção do que era o moderno era isso. Ser capaz de expressar o nacional era ser o suprassumo do moderno. É isso. Mais questões? Fala mais, tem alguma outra pergunta? Camilo, Felipe, Nayara, tem mais participantes? Não? Então, vamos encerrar a nossa aula de hoje. Agradeço muito ao Wesley, foi muito detalhado, eu gostei bastante. Olha, estão te dando parabéns aqui, a Natália. Assim, foi muito interessante, muito gratificante para todos nós. Foi uma tarde quase um ar
em meio, um bom ar em meio a tudo que nós estamos vivendo aqui, né? Eu fiquei me lembrando das obras do Almeida Júnior e falei, nossa, quando é que a gente vai poder voltar à Pinacoteca para poder olhar de novo? Porque espero que a gente possa de novo apreciar todas essas obras que estão aqui conosco, né? Então, Wesley, muito obrigada e obrigados a todos que estiveram conosco até agora. Então, uma boa tarde, um bom final de semana. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Bom fim de semana, gente.